Oi, gente. Bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso República Agro para uma conversa hoje bem diferente. Vamos falar de agricultura de mar, falar de mar, algas marinhas, o que o mar pode dar à agricultura brasileira. E para isso tem uma conversa aqui com o Brenner Marra. O Brenner Marra, até o nome dele é diferente, o assunto é tão diferente e o nome dele é diferente também. O Brenner é natural de Brasília e se formou em agronomia em Viçosa, em Minas Gerais. Mas ele é mestre em fitopatologia, doutor em biologia molecular, fez pós-doutorado em ciências ambientais e é professor da Universidade de São João del Rei, hoje em Minas Gerais. Trabalha com biotecnologia e bioprocessos. Trabalha com pesquisas e produtos no setor de bioinsumos, agrobiológicos, biofertilizantes e extrato de alga. Então, aqui que está a temática. Então, vamos tratar hoje com o nosso amigo Brenner Marra. Brenner, bom dia. É um prazer falar com você, meu amigo. Tudo em paz? Bom dia, Dr. Roberto Rodrigues. Para mim é uma honra poder compartilhar esse tempo aqui com o senhor e saudações aí aos ouvintes desse belíssimo programa. Muito obrigado. Brenner, eu primeiro quero conversar com você sobre AgroSi. O que é esse negócio de agromar? Explica um pouquinho o que é esse tema, porque é uma conversa, está esquentando aqui no Brasil, e tem um amigo que trabalha com essa questão, que eu sou o Nigri, tem me chamado para eventos, e eu encontrei você num evento do AgroSi. Conta para nós exatamente o que é o AgroSi. O nosso amigo Wilson Nigri é um dos organizadores do AgroSi, né, o mar e o agro, né, ou seja, nós utilizarmos tudo que é possível produzir de verde no mar na produção da agricultura, na produção da pecuária e na produção da aquicultura. Então, o AgroSi é um movimento de conscientização, um movimento de criação de fundamentos, princípios, para que a gente possa transformar, né, esse futuro verde a partir do Oceano Azul. Então, dentro do AgroSi, acontece em 4 rodadas os encontros. O primeiro encontro aconteceu agora em julho, com o mercado financeiro, com o setor econômico. O próximo evento será no Rio de Janeiro, dentro do BNDES. O terceiro encontro, se não me engano, será em Brasília. E, por fim, o último encontro vai coincidir com a COP30. Então, basicamente, no AgroSi, nós estamos discutindo o potencial de produção de algas marinhas em todo o sistema oceano brasileiro, que podemos explorar basicamente o litotâmio, a Capaficus alvarezi e várias outras algas arribadas que nós temos como potencial aí no Nordeste. Além de outras algas exóticas que também podem, né, fazer parte desse sistema produtivo. Então, o AgroSi é esse movimento de conscientização e de criação das bases da cadeia produtiva. Gostei da frase, quer dizer, é um trabalho voltado para a agricultura verde a partir do Mar Azul. Essa é uma frase interessante. O futuro verde vem do Mar Azul, carbono azul do mar. Muito bom. Bom, e aí você já colocou a pedra de toque, que é a questão das algas marinhas, né? Então, conta um pouco, como é que é esse negócio de alga marinha, Breno? O que ela pode fazer para a agricultura? O que o mar pode fazer para a agricultura através de alga marinha? As algas marinhas, elas podem fornecer nutrientes, elas podem fornecer bioativos como bioestimulantes, promotores de crescimento, e podem fornecer também proteínas, óleos, carboidratos para a agricultura humana e animal. Então, são várias finalidades, com várias possibilidades e com potencial enorme. Por exemplo, a Capaficus alvarezi, recentemente licenciada no estado de Santa Catarina, mais antigamente, né, um pouco mais antecipadamente no Rio de Janeiro, já é uma alga com grande potencial para a produção de bioestimulantes, biofertilizantes, fertilizantes para a agricultura. Assim como a carragena, que também se obtém da Capaficus alvarezi, é muitíssimo utilizada na indústria de alimentos, na produção de alimentos industrializados nas nossas grandes agroindústrias espalhadas pelo Brasil. Paralelamente também, nós temos o litotâmio, que é uma alga fóssil, que é uma grande fonte de cálcio, magnésio, correção de pH,
então é utilizado como insumo, como fertilizante na produção agrícola, né? E é um conceito muito amplo, porque nós fazemos agricultura convencional, a agricultura marinha é um novo conceito, nós fazemos agricultura convencional para produzir carboidratos, para produzir óleo, proteína, e nós também podemos fazer isso no Oceano Azul para alimentar as populações. Eu tenho dito que a agricultura marinha é a próxima revolução agrícola, né? Onde nós podemos explorar né, uma diversidade, um potencial enorme. E a Capaficus alvarez ela é cultivada, é um exemplo de alga que é plantada, cultivada, muito parecido com o conceito de cana-de-açúcar, né? Trabalhamos com clones, fazemos um cultivo todo mecanizado, a colheita mecanizada, uma parte ainda é manual. Então, são potenciais enormes que nós temos aí no oceano, na grande estrutura costeira do Brasil. Ô Brenner, você falou aí que fertilizantes, falou cálcio, magnésio, o que mais? A alga é uma matéria orgânica? Tem nitrogênio? Como é que funciona essa questão no solo? Sim, a Capaficus alvarez, por exemplo, tem uma quantidade de potássio enorme, né? É bem significativo, podendo agregar ou até mesmo substituir parcialmente as fontes tradicionais de potássio, assim como também existem grandes quantidades de aminoácidos na Capaficus alvarez, que aminoácido é peptídeo, é nitrogênio, e isso pode substituir parcialmente ou complementarmente o uso de nitrogênio e de potássio, que são recursos naturais não renováveis que utilizamos de forma regular na nossa agricultura convencional. E então é aquilo, né? O futuro verde vem do Mar Azul, então podemos substituir, se não tudo, parcialmente. Bom, então já é um ponto fundamental. Nós temos um problema sério de potássio aqui no Brasil. Nós importamos quase 95% do potássio consumido no Brasil. Quer dizer, já do mar pode vir um potássio adicional, resolve o nosso problema. Mas além disso, além de fertilizantes, você falou aí também, Breno, que as algas marinhas ajudam na resistência de pragas e moléstias. Resistência a quê? As algas marinhas, elas possuem diversos bioativos naturais que elas produzem para sua própria defesa, como, por exemplo, os galactos sulfanados, vários terpenoides, e essas moléculas ajudam na resistência a estresses hídricos e térmicos, como alta incidência de temperatura, baixa umidade, como também aumenta a resistência à imunidade da planta a doenças e pragas. Os extratos de algas eles são complexantes, quelatinizantes, e eles podem e devem, inclusive, serem misturados, formulados com outros defensivos químicos, inclusive, para aumentar e melhorar a sua performance de absorção e de metabolismo. Então, é uma ferramenta multifuncional que pode ser utilizado tanto para fonte de nutriente, como para resistência a estresses hídricos, térmicos e problemas bióticos, como doenças e pragas, e aumentar a performance de defensivos químicos sintéticos convencionais. É uma mudança impressionante, Bernardo. Está falando, é uma possibilidade gigantesca, com 8 mil quilômetros de costa que nós temos no Brasil. Isso pode ser um fator de desenvolvimento enorme para a agricultura. E aí. Eu acho que o Brasil. Desculpa, doutor. Não, Acho que o Brasil vai ser protagonista nessa próxima revolução agrícola, que é a agricultura marinha. E tem um tema atrás disso aí, que é o tema da sustentabilidade. Se você vai ter mais produtos fertilizantes, defensivos, aminoácidos, que ajudam, é orgânico, então é um processo biológico muito melhor. Tem a ver com sustentabilidade também, diretamente, né? Sim, os 3 pilares atuais da sustentabilidade, que foram muito divulgados na última COP28 e que a COP30, o ano que vem no Pará, ainda serão os principais pilares, que são 3, a mitigação da emissão dos gases do efeito estufa, aumento da diversidade biológica dos sistemas produtivos e produção de alimentos sustentáveis e saudáveis. E as algas marinhas, elas representam os 3 pilares, né?
nós estamos mitigando a emissão de gases do efeito estufa. Se você analisar que a taxa fotossintetizante da capa-ficus é até 7 vezes maior do que a taxa fotossintetizante da cana-de-açúcar, né? Então, assim, você tem uma capacidade de fixação de carbono maravilhosa. A diversidade biológica do sistema produtivo, isso virou já uma linha de pesquisa na UFSC, na EPAGRE, de diversidade biológica no sistema aquícola do estado, porque as algas têm melhorado a oxigenação e têm melhorado a diversidade biológica e a regeneração das áreas. E, por fim, a produção de alimentos sustentáveis e saudáveis. Então, realmente, as algas representam um pilar muito forte, como carbono azul, como ESG, como sustentabilidade para a produção de alimentos sustentáveis e saudáveis. Essa palavra saudável é muito importante e, cada vez mais, ela precisa ser entendida como fortificação, né? Ô, Brenner, agora uma curiosidade. Você é professor em São João del Rei. Como é que você mexe com alga aí em Minas Gerais? Tem mais gente fazendo estudo com alga no Brasil? Sim, eu originalmente conheci e comecei a trabalhar com a Capa-ficus alvarez quando eu era professor da Universidade Federal do Paraná. Isso foi a partir da nossa curiosidade, da nossa vontade de conhecer e ver novas perspectivas. E hoje continuamos com esse trabalho aqui na Universidade Federal de São João del Rei, com outros professores, outros docentes, estudantes, né, desenvolvendo pesquisas, extensão, formulações, novas possibilidades. E é curioso, o mar de Minas, né, é possível a gente estudar as algas marinhas e é um potencial enorme. E vamos em frente com esse trabalho que eu acho que vai trazer grandes resultados para o país. Muito bom. Ô, Brenner, vamos fazer um pequeno intervalo agora, rapidinho, a gente volta em seguida. Mas quando a gente voltar, eu quero fazer umas perguntas para você um pouco mais cruciais. Esse cenário me parece muito positivo. Tem limitações? O que tem que desenvolver para as algas marinhas seja um produto realmente grande na agricultura brasileira? Pensa um pouquinho, vai responder daqui a pouquinho no intervalo. A gente volta já já, um segundinho. Oi, gente. No República Agro de hoje, estou conversando com o Brenner Marra, que é agrônomo, mas tem uma especialização muito forte na área de algas marinhas. E ele tem uma frase boa: futuro verde depende do mar azul. Gostei muito dessa frase do Brenner. Falando sobre algas marinhas. Ô, Brenner, voltando aqui na primeira parte, você deu um pouco do perfil dessa questão toda, o que é o AgroSci, o estudo de algas marinhas, o que ela pode trazer de benefício para a gente na agricultura brasileira, mas a minha preocupação agora, queria para você falar com a gente, tem limitações, não tem? Porque é tão grande a nossa fronteira agrícola, a nossa fronteira marítima, gigantesca. Por que essa coisa já está sendo aplicada enormemente? Quais são as limitações desse processo, Brenner? Como qualquer início de uma grande cadeia produtiva, ainda existem grandes desafios. Desafios regulatórios, de licença ambiental, desafios de processo, de controle de qualidade, de registros, toda a parte regulatória, estruturar e precificação correta, o consumidor conhecer a Capa-ficus alvarez em substituição às outras algas importadas. Vale a pena lembrar que o Brasil é um grande importador de algas marinhas do Atlântico Norte, né, que são algas com grande potencial, mas as nossas algas aqui podem demonstrar um efeito muito melhor e com uma customização também bem mais interessante. Então, os desafios, eles dependem de pesquisas, eles dependem de incentivos políticos, de incentivos comerciais, depende de marketing, de comunicação. Então, tratando-se de uma nova cadeia produtiva, nós temos todos esses desafios a serem superados um a um, né? E isso depende de todos os pilares, depende dos aspectos regulatórios, dos aspectos políticos, econômicos, linhas de financiamento, né, pesquisa. Então, doutor Roberto Rodrigues, é um assunto que precisa ser desenvolvido, precisa ser debatido, o AgroSci é um momento para isso,
mas tudo precisa ser ainda aprimorado e discutido, né? E, por Mas, exemplo, na Agroci, no último, a participação da Marinha é muito importante nessa discussão, por exemplo, né? E de vários outros atores. você falou na questão regulatória. Isso deve ser uma coisa complicada, não? Porque mexe com o meio ambiente. Como é que a regulação está nesse processo? Tem coisa andando no Congresso? Como é que é, ou na área técnica, como é que está a questão regulatória ainda, Brenner? A questão regulatória do licenciamento de cultivo ou de extração de algas marinhas e do seu respectivo processamento, assim como do registro desses insumos como fertilizantes ou como outros defensivos agrícolas, dependem de uma discussão ampla, doutor Roberto Rodrigues, ainda. Existem regiões que é possível cultivar, existem regiões que não é possível, né, por conta de licenciamento ambiental. Por exemplo, a Capaficus alvarezi no Nordeste ainda não tem licença de cultivo comercial, e nós temos um potencial no Nordeste imenso para essa atividade. Então, é uma discussão árdua, e acho que isso tem que ser feito junto com todos os atores políticos desse país. É a minha opinião. A Embrapa trabalha com isso, Brenner? A Embrapa ela está iniciando os seus trabalhos. A Embrapa Aquicultura e Pesca, como outras unidades da Embrapa também, já estão sensibilizadas, já estão criando os grupos de pesquisa, as linhas temáticas, e a Embrapa é muito importante nessa contribuição, né? Então, sim, a Embrapa está se mexendo, a Embrapa está trabalhando, e ela com certeza vai trazer muitos frutos aí nessa cadeia produtiva. Brenner, você está me falando coisa interessante. Você está dizendo que tem um potencial de produção no Nordeste espetacular, mas não está ainda autorizado a fazer esse processo lá. Por outro lado, tem alga em Santa Catarina que não é alga nativa nossa, é importada também. Como é que é isso? Quem que produz isso? São fazendeiros do mar? Quem é que produz as algas marinhas? E como é que funciona esse sistema? A questão de Santa Catarina sempre foi uma grande discussão em função do seu inverno, né? Frio, e essa alga é uma alga de águas quentes, rasas, claras, né? Então, sempre houve um grande desafio. E da mesma forma que a gente produz e colhe recordes de trigo no Cerrado, a gente planta soja com sucesso no Cerrado, enfim, toda essa parte de melhoria, de cultivo, de manejo, permitiu que Santa Catarina pudesse ser hoje uma referência na produção da Capaficus alvarezi e a alga se mantendo viva, inclusive no inverno. Isso foi feito um processo de seleção, de melhoramento, está sendo realmente aprimorado. E Santa Catarina, hoje, ela trabalha de forma integrada com vários produtores, né? Com vários cultivadores, que nós chamamos de algicultores, e eles conseguem fazer a integração, né, com a aquicultura. Da mesma forma que a gente fala de integração lavoura, pecuária, silvicultura, né, floresta, os algicultores também conseguem cultivar a alga junto com os mariscos, e essa integração ela só enriquece, né, como um todo. Então, Santa Catarina tem despontado realmente como uma referência muito importante no cenário brasileiro, mas o Nordeste ele precisa resolver os seus aspectos de licença ambiental e permitir que esse potencial aflore para que a gente possa alimentar o mundo. Afinal de contas, o Brasil é um grande contribuidor, né, nessa alimentação, na produção de alimento para o mundo. Uma E coisa muito interessante, técnica. doutor Roberto, eles fazem isso em Santa Catarina, não como uma cooperativa, mas realmente de uma forma integrada, como as grandes cooperativas fazem, né? Uma pergunta técnica. Quanto tempo demora entre plantar a alga e colher a alga? O A ciclo. Capaficus alvarezi, em pleno verão, o ciclo é de 50 dias aproximadamente, um pouco mais e provavelmente também um pouco menos, de acordo com as temperaturas, salinidade e etc. Então é um ciclo muito curto, a Capaficus alvarezi. Quer dizer que no Nordeste, que é mais quente, você pode fazer 3, 4 ciclos do mesmo ano.
Ah, certamente até mais ciclos, né? Até mais ciclos. A gente tem uma conta ainda superior a mais quatro. A gente fala até de 8 ciclos no ano. Ô, Brenner, você tem uma conta de quanto fatura um hectare de alga? Quanto Um vale e hectare de quanto custa? alga, um hectare de alga vai te dar mais ou menos umas 5 a 8 toneladas a cada 50, 60 dias, né? Hoje, o preço que a Algas Brasil comercializa na região de Santa Catarina está em torno de R$ 2,80 o quilo, se não me engano. Isso precisa ser avaliado ali. Então, é um resultado bem interessante. R$ 1.800 por hectare, é isso mesmo? Mil e É quinhentos por aí. reais por hectare? Cinco Bom, e o toneladas custo de são produção? 5.000 quilos, né? É. Como? E o custo de produção? Quanto custa produzir isso? Um hectare? O custo de implantação, porque você tem as poitas, você tem os cabos, você tem as redes. Esse custo de implantação, eu não tenho aqui os números na minha cabeça atualizados, e esse custo ele é diluído em até 8 ciclos, 8 anos, desculpa. Então, são vários ciclos em que você dilui isso. E o custo de produção ele fica a menos de R$ 1 o quilo. Puxa vida, se você vende a R$ 3 e custa R$ 1, é um negócio bom também. Tem que crescer muito esse processo aí. Ô, Brenner, o que nós temos que fazer? Eu quero ajudar você nesse negócio aí. Como é que eu posso ajudar? O que a gente pode fazer aqui no nosso República para ajudar essa atividade produtiva no Brasil? O que falta para a gente avançar? Desenvolvimento de pesquisas e desenvolvimento de conceito de consumo dessa alga no Brasil. Então, nós precisamos fazer com que as indústrias que utilizam alga importada, que elas conheçam essa alga, e a gente precisa investir em pesquisa para ter novos produtos, né? Não é produzir a soja e exportar a soja. A ideia é produzir a soja, refinar a soja, né? E ter vários produtos agregados a partir da soja, assim como a alga Capaficus alvarezi. Nós podemos ter biorefinarias, onde nós vamos produzir diferentes insumos, tanto para a agricultura, como para a pecuária, como também para a aquicultura. Então, basicamente, eu aceitaria essa ajuda para que a gente pudesse, juntos, atrás de pesquisa, né, e atrás de pessoas, indústrias, empresários que queiram conhecer essa alga. Vamos entrar nisso com você. Ô, Breno, eu queria. A conversa está muito gostosa, estou aprendendo muito com você aqui. Mas o tempo corre, nós temos que ir chegando para o fim. Temos uma última pergunta para você, Breno. Você é capaz de dizer qual é o potencial de produção de fertilizantes a partir de alga no Brasil? Se tudo estivesse funcionando adequadamente com legislação, tudo funcionando, quanto em toneladas de fertilizantes a partir de alga a gente pode ter no Brasil? Potencial. Nós poderíamos ser autossustentáveis, Dr. Roberto Rodrigues. E muito provavelmente a gente teria ainda um risco de ser exportador de bioinsumos para outros grandes mercados agrícolas. Isso associado com os nossos resíduos agroindustriais, que deveriam ser adequadamente compostados, associados com os remineralizadores que naturalmente nós já temos no país, nós certamente produziríamos mais do que essas 35 milhões de toneladas que são importadas todo ano. E um estado como o Mato Grosso chega a importar 86% de tudo que demanda. Então, é uma coisa estratégica, para o agronegócio mundial, é uma coisa estratégica para o Brasil. Bom, Brenner, olha, uma conversa muito agradável, interessante e inovadora. Para mim, é uma maravilha aprender com você. Muito obrigado e conte comigo. O que ele puder fazer para ajudar, conte comigo, viu, Brenner? Muito obrigado, viu? Forte abraço para Eu que você. agradeço, eu que agradeço, uma honra estar com o senhor e obrigado a todos os ouvintes aí desse grande programa. Olha, gente, aprendemos com o Brenner aqui coisas interessantes. Imagine com mais de 8 mil quilômetros de costa que nós temos. Cultivar uma alga marinha que dê fertilizantes, inclusive potássio, que nós temos falta enorme. Importamos 95% do potássio no Brasil. A alga marinha pode fazer isso aí.
defensivos agrícolas, estimulantes para o crescimento. É uma riqueza potencial extraordinária. Imagine se isso tudo avançasse. Vamos cobrar pesquisa, desenvolvimento e regulamentação para que esse processo avance no tamanho que o Brasil precisa. Até a próxima, se Deus quiser.